Alguma vez você já tentou mudar algum hábito e não conseguiu? No primeiro, segundo dia você até conseguiu manter, mas depois voltou a estaca zero novamente? Se isso é um problema para você, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou deixar algumas dicas para você de como mudar essa realidade. Você está no quadro Aline Responde e a pergunta de hoje é a seguinte: tenho dificuldade para mudar meus hábitos. Tem alguma dica? É claro que eu tenho algumas dicas para ajudar você a mudar isso. Mas antes, vamos entender um pouco do porquê que isso acontece. O nosso cérebro, ele trabalha sempre para economizar energia. E quando você precisa aprender algo novo, você consome muita energia do seu cérebro e a atividade no seu cérebro ela é muito alta. Então, para que nosso cérebro possa economizar energia, ele torna os processos automatizados, que aí vai usar menos energia. Então, por exemplo, lembra quando você dirigiu pela primeira vez? Primeira vez que você entrou no carro para dirigir? Você precisava, ou as primeiras vezes, né? Você precisava pensar que tinha que colocar a chave, que tinha que pisar na embreagem, aí tinha que virar um pouquinho a chave, esperar as luzes apagarem, né? Aí depois bater o arranque, todo esse processo. Quando você estava aprendendo, você tinha que pensar tudo isso para conseguir colocar em prática. Hoje você já faz isso sem nem perceber, graças à automação que o seu cérebro fez desses processos. Então, a gente precisa, quando a gente quer mudar algum hábito, a gente precisa chegar na parte da automação desse processo. E por isso que é muito mais fácil você continuar fazendo algo que você já sabe, que não está gastando tanta energia, do que algo novo que você precisa de uma energia maior para fazer. Então você deve estar pensando aí, mas quer dizer então que se para aprender algo novo eu preciso mais energia, mais atividade no meu cérebro. E se o meu cérebro trabalha o tempo todo para economizar energia, quer dizer que vai estar difícil de aprender algo novo, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas a boa notícia é que tem sim como fazer isso. E uma dessas formas, que inclusive é a primeira dica que eu tenho para você, é usar a repetição. Porque para o seu cérebro automatizar o processo precisa de um tempo. E o que acontece é que muitas vezes você acaba desistindo desse processo antes do seu cérebro conseguir fazer essa automação. Por isso você não consegue mudar o hábito. Mas então qual que é a ideia, né? A repetição. Então, pensa comigo, né? Você decide que vai fazer uma trilha na mata. Para você fazer uma trilha hoje, alguém deve ter aberto essa trilha, né? E logo que essa trilha foi aberta, as primeiras pessoas que passaram, elas tiveram uma dificuldade maior para passar, porque tinha pedras, tinha cipó, tinha galhos no meio, né? A trilha não estava tão batida ainda. E hoje, com o passar do tempo, com mais pessoas passando, essa trilha ela está mais bem definida. Já não precisa de tanta energia para fazer essa trilha quanto precisava lá no início. Então, o que vai acontecer no seu cérebro com a repetição é mais ou menos isso. É como se fosse assentando o caminho, né? Como se o caminho fosse ficando mais fácil e aí sim exige menos esforço para você fazer essa atividade. E é isso que vai fazer com que você consiga, então, colocar outro hábito, um hábito novo aí na sua vida. E é importante que a gente mantenha essa repetição. E para isso a gente não pode ceder às desculpas que a gente mesmo cria para não fazer essas tarefas. Então, por exemplo, se você quer começar a ler todos os dias, né? E aí você se desafia a isso, começa a fazer isso, e alguns dias você até conseguiu dar conta disso e conseguiu ler, mas chega num dia e você tá super cansado e aí você pensa, ai, não vou ler hoje porque eu tô muito cansado, não, vou deixar para amanhã. Só que aí, nesse momento, você deixa de fazer a repetição. Então, se você está muito cansado para ler, sei lá, 15 minutos, como você se propôs a fazer, pelo menos leia um parágrafo, mas não deixe de ler. Porque quando você deixa de fazer, de colocar em prática o hábito novo, aquele hábito antigo que está fortalecido já, ele aparece novamente. Então, hoje você deu uma desculpa e não fez,
amanhã você até faz, depois se dá outra desculpa e não faz de novo, e aí e muitas vezes é por isso que você não consegue fazer aí a mudança de algum hábito na sua vida. Então, repetição e não ceder às desculpas aí que você mesmo cria para não fazer essa atividade. E outra dica é para que você comece devagar a fazer essas mudanças, né? Divida o teu objetivo em pequenas metas, porque quando você tem um objetivo muito grande que vai demorar muito para ser atingido, você no meio do caminho você desanima e aí você acaba deixando de lado. E quando você fraciona isso em pequenas metas, cada pouquinho você atinge uma e isso vai te deixando motivado para subir para o próximo nível. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você quer mudar a sua alimentação. Você não tem uma alimentação muito saudável e você quer mudar isso, né, para ser mais saudável. Só que aí você tem o hábito de comer doce todos os dias, você come pizza toda semana, né? Enfim, você não cuida nada a semana inteira, você não come nenhum tipo de salada, você não come legume, você não tem fruta na sua refeição. E aí você quer mudar isso. E daí você tira tudo que você gosta, não come mais pizza, não come mais doce, não come mais nada, para trocar por alimentos integrais e por salada e por legumes. No primeiro dia você até faz, no segundo, quem sabe, você consegue manter. Uma semana depois, se foi, você já não faz mais, já voltou para pizza, já voltou para o hábito antigo. Porque é uma mudança muito grande, você não consegue dar conta de fazer tudo isso. Então, qual que é a ideia nesse caso, né? Que você comece então substituindo o doce que você come depois do almoço por uma fruta. Quando você conseguiu implementar esse hábito na sua rotina, aí você começa a colocar um legume na sua alimentação. Começa a diminuir a pizza, mas vai fazendo uma coisa por vez. Que aí quando você atingiu uma meta, você passa para outra. Isso mantém você motivado e fica muito mais fácil você fazer do que mudar tudo de uma hora para outra. Então, quando você faz essa mudança aos poucos, você não exige tanta energia do teu cérebro para fazer essa mudança e não muda tanto assim a tua rotina, então fica mais fácil de você conseguir elaborar isso e conseguir manter essa mudança. Então, para a gente recapitular, as duas dicas de hoje para você iniciar aí a sua mudança de hábitos é a repetição do que você quer, do novo hábito que você quer implementar, sempre com o cuidado de não ceder às desculpas que você mesmo encontra para não fazer essa tarefa e fazer aos poucos, dividir aí o seu objetivo em pequenas metas para que você se mantenha motivado e não precise de tanta energia para que você consiga fazer essas mudanças. E esse foi o Aline Responde de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, que possa te ajudar a fazer aí a mudança de alguns hábitos que você queira implementar. E se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o seu comentário nesse vídeo, curta esse vídeo. E claro, se você tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta que você queira fazer, deixe a sua pergunta nos comentários, mande a sua pergunta no direct ou na caixinha de pergunta também, que na próxima terça-feira eu estarei aqui para responder especialmente para você.